Bem-vindos, amigos, a uma jornada ao próprio coração do maior mistério da Terra. Hoje, vamos atravessar o limiar do mundo visível e olhar para algo que geralmente permanece oculto aos nossos olhos. Nós nos reunimos aqui para fazer uma pergunta que treme nos lábios dos fiéis há 2000 anos. O que realmente acontece quando o padre sussurra aquelas palavras antigas sobre o pão e o vinho? É um símbolo? É uma lembrança? Ou é, como os santos nos dizem, uma realidade aterrorizante e bela? Hoje, estamos explorando a visão espiritual do Padre Pio, um homem para quem o véu entre o céu e a terra não era apenas fino, estava completamente rasgado. Exploraremos o momento em que ele viu a hóstia em suas mãos começar a pulsar, sangrar e revelar-se como o coração vivo e palpitante de Cristo. Antes de trilharmos juntos este solo sagrado, vamos fazer uma pausa para um momento de caridade e conexão. Convido você a deixar suas intenções de oração nos comentários abaixo. Qualquer fardo que você esteja carregando, qualquer preocupação que pese em seu coração, deixe-o lá. Se não conseguir encontrar as palavras, escreva simplesmente Amém. E peço a você, como um profundo ato de misericórdia, que role pelos comentários e encontre a oração de outra pessoa, talvez um completo estranho, e responda com uma palavra de encorajamento, como Deus está com você. Dessa forma, garantimos que ninguém em nossa comunidade caminhe sozinho. Para entender o que Padre Pio viu, precisamos primeiro entender como ele viveu. Para a maioria de nós, a missa é uma cerimônia. É um ritual sagrado ao qual assistimos, um momento de oração e reflexão. Mas para o Padre Pio, a missa não era um ritual. Era um deslocamento físico. Ele ensinava que a missa não apenas relembra o sacrifício de Jesus, ela o torna presente. Quando ele estava no altar, não estava mais em uma pequena igreja em San Giovanni Rotondo. Espiritualmente, ele estava de pé sobre a terra rochosa e manchada de sangue do Calvário. Ele sentia o calor do sol, a agonia dos pregos e o peso esmagador do pecado do mundo. Muitos que assistiam ao Padre Pio celebrar a missa ficavam impressionados com a intensidade de seu silêncio. Ele frequentemente fazia longas pausas durante a consagração, lágrimas escorrendo pelo rosto, seu corpo tremendo como se estivesse sustentando o peso do universo. As pessoas se perguntavam o que ele via durante aquelas longas pausas agonizantes. Por que ele chorava? Por que olhava para a hóstia branca com tamanha mistura de terror e adoração? A resposta está em uma experiência profunda e específica que define sua vida mística. Padre Pio confidenciou aos seus diretores espirituais que durante a consagração o véu do pão frequentemente se dissolvia diante de seus olhos. Imagine a cena. É de manhã cedo, antes de o sol nascer completamente. A igreja está na penumbra, cheia do cheiro de cera de abelha e incenso. Padre Pio está no altar, suas mãos feridas ostentando os estigmas, as próprias marcas da paixão de Cristo, tremendo enquanto ele estende a mão para a hóstia. Ele sussurra as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo. Para nós, que observamos, o pão permanece redondo, branco e imóvel. Mas para o Padre Pio, naquele momento de êxtase, a substância mudava visivelmente. Ele descreveu ver a hóstia não como matéria morta, mas como carne viva. Ele a via ficar vermelha. Ele a via começar a pulsar. Ele não estava segurando um pedaço de pão. Estava segurando um músculo vivo, um coração humano que batia com um ritmo de amor infinito e dor infinita. Ele descreveu a sensação de calor. A hóstia não estava fria ao toque. Estava queimando. Irradiava um fogo que ele dizia que o teria consumido inteiramente se Deus não tivesse fortalecido sua estrutura mortal para suportá-lo. Este era o Sagrado Coração de Jesus, vivo e sangrando em suas mãos. Ele via o sangue fluindo, não como um símbolo de vinho,
mas como o verdadeiro sangue precioso que lava os pecados do mundo. Essa visão era tão intensa, tão fisicamente avassaladora, que o Padre Pio frequentemente tinha que se apoiar no altar para não desmaiar. Ele estava olhando diretamente para a fornalha do amor de Deus. Mais tarde, ele disse que se as pessoas que assistiam à missa pudessem ver o que ele via, não conseguiriam sair da igreja. Ficariam paralisadas de medo santo e alegria. Morreriam de amor ali mesmo nos bancos. Por que Deus mostra isso a um santo como Padre Pio? Não é apenas para o bem dele, é para o nosso. Vivemos em um mundo que exige provas. Confiamos no que podemos ver, tocar e medir, e porque a Eucaristia parece pão e tem gosto de pão, nossas mentes humanas lutam para compreender a magnitude do milagre. Vamos à comunhão casualmente. Deixamos nossas mentes vagarem. Esquecemos quem estamos recebendo. A visão do Padre Pio serve como um chamado divino para despertar. É Deus abrindo a cortina para um homem, para que ele possa dizer ao resto de nós: olhem, é real, está vivo. Há um ensinamento profundo aqui sobre a humildade de Deus. Padre Pio frequentemente refletia sobre o motivo pelo qual Jesus escolheu se esconder sob a aparência de um alimento humilde. Ele percebeu que se Jesus revelasse sua verdadeira glória, sua luz cegante e o poder bruto de sua carne viva para nós toda vez que fôssemos à missa, ficaríamos aterrorizados demais para nos aproximar dele. Ficaríamos sobrecarregados pela nossa própria indignidade. Então, por misericórdia, Deus mascara sua glória. Ele esconde seu coração ardente atrás da aparência de um frágil pedaço de pão para que nós, em nossa fraqueza, possamos ousar chegar perto. Ele se faz pequeno para que possamos consumi-lo. Ele se faz vulnerável para que possamos segurá-lo. Padre Pio viu a carne viva para nos lembrar que a Eucaristia não é um objeto estático, é uma pessoa. Quando você recebe a comunhão, não está recebendo uma coisa ou uma bênção, você está recebendo um batimento cardíaco, está permitindo que a vitalidade viva de Deus entre em sua própria corrente sanguínea. Vamos olhar mais profundamente para os relatos daqueles que serviram no altar com ele. Os frades assistentes frequentemente notavam que, quando o Padre Pio erguia o cálice, ele soluçava incontrolavelmente. Ele não estava apenas chorando de emoção. Estava chorando pelo que chamava de o mistério da separação. Ele via a separação do corpo e do sangue, a morte real da vítima no altar. Uma testemunha, um filho espiritual próximo do Padre Pio, perguntou-lhe uma vez: Padre, por que o senhor chora tanto durante a consagração? Padre Pio olhou para ele com olhos profundos e penetrantes e respondeu: Meu filho, se você visse o que eu vejo, não perguntaria. Você estaria com o rosto no pó. Ele continuou explicando que via os anjos. Disse que o altar não estava vazio. No momento da consagração, ele via milhares de anjos cercando o altar, tremendo de admiração. Ele disse que os serafins e querubins, os anjos mais elevados do céu, cobrem seus rostos diante da hóstia. Eles que estão diante do trono de Deus por toda a eternidade, ficam maravilhados com o fato de que um padre humano possa segurar Deus em suas mãos. Padre Pio ensinava que os anjos nos invejam por apenas um motivo. Eles não podem receber a Santa Comunhão. Eles podem ver Deus, podem adorar a Deus, mas não podem consumir Deus. Apenas nós, seres humanos humildes e quebrados, temos esse privilégio inimaginável. E, no entanto, Padre Pio lamentava: tratamos isso com tamanha indiferença. Há uma história de uma mulher que foi a San Giovanni Rotondo, cética e cheia de dúvidas. Ela era uma mulher da ciência, uma pessoa que acreditava apenas no que podia ser provado. Ela assistiu à missa do Padre Pio por curiosidade, ficando perto do fundo, observando-o com um olhar crítico.
À medida que o momento da consagração se aproximava, ela observava o velho frade. Ela viu como o corpo dele se contorcia de dor. Dor das feridas dos estigmas em suas mãos e pés que sangravam fresco durante a missa. Ela viu o suor em sua testa. Mas então, no momento em que ele ergueu a hóstia, algo mudou em seu coração. Ela não viu o pão virar sangue com seus olhos físicos, mas através do testemunho do Padre Pio, sentiu uma súbita e penetrante compreensão. Ela viu a maneira como ele olhava para a hóstia, como um homem olhando para o rosto de sua amada. Ela viu que ele não estava olhando para uma hóstia, estava interagindo com uma pessoa. Naquele momento, o ceticismo se esvaiu dela. Ela caiu de joelhos, chorando. Mais tarde ela disse: "Eu não vi Jesus, mas vi o Padre Pio vendo Jesus, e isso foi o suficiente. Esse é o poder do seu testemunho. Ele preenche a lacuna para nós. Quando nossa fé é fraca, podemos nos apoiar na visão desse santo. Podemos pegar seus olhos emprestados." Padre Pio falava frequentemente da terrível realidade da missa. Por terrível, ele não queria dizer ruim, queria dizer terrivelmente grandiosa. Ele se referia a uma realidade tão imensa que abala as fundações da terra. Ele dizia que seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem o santo sacrifício da missa. Pense nisso por um momento. Se o sol se apagasse, a vida acabaria. Mas Padre Pio está dizendo que a missa é ainda mais vital. Por quê? Porque a missa é o batimento cardíaco do mundo. É o fluxo contínuo de graça que impede que a justiça de Deus nos esmague. É a súplica constante do Filho ao Pai dizendo: "Tende piedade deles." Quando Padre Pio via a hóstia como carne viva, ele também via o sofrimento contido nela. Ele ensinava que Jesus não sofre mais no céu, ele está glorificado. Mas no mistério da missa, o sacrifício se torna presente. Padre Pio sentia a solidão do Getsemane, sentia a traição de Judas. Na verdade, ele dizia que comunhões descuidadas, comunhões recebidas sem amor, sem arrependimento, sem foco, eram como o beijo de Judas queimando no rosto de Cristo. Ele disse uma vez: "Se vocês soubessem o quanto Jesus sofre quando o recebemos com um coração frio, morreriam de tristeza." Ele via o coração vivo de Jesus na hóstia, batendo não apenas com amor, mas com o desejo de ser amado em troca. A carne pulsante que ele via era um coração que ansiava. Então, como isso nos muda? Como pegamos essa visão milagrosa da hóstia sangrando e deixamos que ela transforme nossas manhãs de domingo? Isso muda tudo sobre como entramos em uma igreja. Quando atravessamos aquelas portas, não estamos entrando em um salão de reuniões. Estamos entrando na corte do rei. Quando olhamos para o sacrário, não estamos olhando para uma caixa dourada. Estamos olhando para a prisão de amor, onde o Criador do universo espera por nós. Isso muda como rezamos. Em vez de recitar palavras de memória, podemos falar com a hóstia como falaríamos com um amigo sentado bem na nossa frente, porque ele está. E o mais importante, muda como recebemos. Imagine se você visse o que o Padre Pio via. Imagine se o padre colocasse em sua mão, ou em sua língua, não uma hóstia, mas um pedaço de músculo cardíaco sangrando e pulsando, quente com a vida. Como você reagiria? Você tremeria, ficaria aterrorizado de deixar cair até mesmo uma migalha. Você ficaria maravilhado com a intimidade disso. Padre Pio nos diz: esta é a realidade. O véu nos impede de ver o sangue, mas a substância é exatamente essa. É o coração de Deus. Devemos nos aproximar do altar com o que a Igreja chama de santo temor. Não um medo de ser punido, mas um medo de ferir o amor. Um medo de tratar algo precioso como se fosse comum. Devemos nos aproximar com fome, sabendo que este é o único alimento que pode curar nossas almas quebradas. Há uma bela conexão entre os estigmas do Padre Pio e a Eucaristia. Por 50 anos,
Padre Pio carregou as feridas abertas de Cristo. Ele perdia um copo de sangue todos os dias. Ele vivia em dor constante. A ciência médica nunca conseguiu explicar por que suas feridas nunca infeccionavam e nunca cicatrizavam. Mas a luz da Eucaristia faz sentido. O Padre Pio tornou-se um altar vivo. Ele estava tão unido a Jesus que começou a se parecer com ele, começou a sangrar como ele. Quando ele segurava a hóstia sangrando, era um abismo chamando outro abismo, o sangue do servo clamando ao sangue do Mestre. Ele nos mostrou que quanto mais nos aproximamos da Eucaristia, mais seremos transformados. Podemos não sangrar fisicamente, mas nossos corações mudarão. Nos tornaremos mais pacientes, mais amorosos, mais dispostos a nos sacrificar pelos outros. Nos tornaremos, à nossa pequena maneira, pão vivo para as pessoas ao nosso redor. A visão do Padre Pio da carne viva é também uma mensagem de esperança para aqueles que estão sofrendo. Muitos de vocês que estão ouvindo hoje sentem dor. Podem estar lidando com doenças, com perdas, com solidão. Você pode sentir que Deus está longe. Padre Pio quer que você saiba que Deus está mais perto do que sua própria respiração. Na Eucaristia, Deus se fez carne. Ele assumiu um sistema nervoso humano. Ele sabe qual é a sensação de chorar. Ele sabe qual é a sensação de sangrar. Quando você recebe a comunhão, está unindo seu sofrimento ao dele. Você está colocando seu coração partido dentro do grande e sagrado coração pulsante dele. Padre Pio costumava dizer: você nunca está menos sozinho do que quando está na missa. Você está cercado por toda a corte celestial. Você está com seus entes queridos que já partiram, pois eles estão com Deus e Deus está no altar. A Eucaristia é o ponto de encontro entre os vivos e os mortos. É a ponte entre o tempo e a eternidade. Ao refletirmos sobre esse mistério, vamos fazer uma resolução. Vamos resolver nunca mais receber a comunhão por hábito. Vamos preparar nossos corações. Vamos à confissão para varrer e limpar o quarto de nossa alma antes que o hóspede chegue. Vamos chegar cedo à missa para aquietar nossas mentes. E quando o padre elevar a hóstia, vamos fechar os olhos por um momento e tentar ver com os olhos do Padre Pio. Vamos sussurrar em nossos corações: meu Senhor e meu Deus. Vamos reconhecer a carne viva, o coração pulsante, o fogo de amor que está escondido naquele círculo branco. Que esta história do Padre Pio seja um escudo contra a dúvida. Quando o mundo lhe disser que a fé é uma fantasia, lembre-se do homem que viu a verdade. Lembre-se do homem cujas mãos sangraram em simpatia com o Deus que ele segurava. Lembre-se do testemunho dos santos, que nos dizem que este mundo é apenas uma sombra e a verdadeira substância. A única coisa que realmente importa é o amor de Deus derramado na Eucaristia. Obrigado por caminhar nesta trilha de mistério conosco hoje. Que a intercessão de São Padre Pio abra seus olhos espirituais, que você possa sentir o calor do pão vivo em sua própria vida. E na próxima vez que se aproximar do altar, que você saiba profunda e verdadeiramente que está segurando a própria vida do universo em suas mãos. Até nos falarmos novamente, que Deus o abençoe, o guarde e o segure em seu sagrado coração.